Destacando agora a equipe do Atlético, que pega o Ceará no Campeonato Brasileiro, 14ª rodada do Brasileirão. Jogo complicado, as duas equipes estão aí praticamente com a mesma pontuação na tabela e as duas equipes querem vencer. O time do técnico Eduardo Barros tem aí algumas alterações e o Eliandro Santana vem chegando com as primeiras informações. Uma delas é o goleiro Santos, que está servindo aí a seleção brasileira. Eliandro Santana vem com as informações do Atlético aí. Boa tarde, Leandro. Olá para você que acompanha o Placar Transamérica. O Atlético entra em campo nesta quinta-feira diante do Ceará num jogo de 6 pontos, duas equipes com a mesma pontuação, 14 pontos na tabela. Pelos critérios, o Furacão é o 12º e o Furacão, com o técnico Eduardo Barros, não conta com o goleiro Santos servindo a seleção brasileira e também com o suspenso volante Christian. A formação com a opção de 3 volantes deve ser mantida, com o Alvarado, colombiano, que esteve em campo diante do Flamengo, permanecendo, formando o trio com o Wellington e também com o Eric. Na zaga, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Jonathan são jogadores que têm retorno garantido, enquanto que na meta o Jandrei vai ser o substituto do goleiro Santos, que está na seleção brasileira. Vale lembrar que o jogador Wellington não entrou em acordo com o Besiktas e segue com o Furacão, clube que ele tem contrato até o final desta temporada. Já falando dos lesionados, Márcio Azevedo com uma lesão no tornozelo e o Nicão com uma lesão na coxa seguem entregues ao departamento médico. Com isso, o Furacão deve ter nesta quinta-feira, o último trabalho está agendado para quarta-feira à tarde, mas o Furacão deve ter o Jandrei no gol, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Abner, Wellington, Eric, Alvarado e Léo Cittadini, Fabinho e Renato Kaiser. Esse o provável Furacão para nesta quinta-feira às 7 da noite encarar a equipe do Ceará. Bom, vamos trazer as últimas do Atlético. O Atlético que joga amanhã às 19 horas na Arena, enfrenta a equipe do Ceará em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada do Brasileirão da Série A. O Eliandro Santana está retornando, trazendo mais informações do Atlético. Falando mais do Atlético aqui no Placar, o Furacão que realiza mais um treinamento na tarde desta quarta-feira e aí sim a moçada entra em regime de concentração. Eduardo Barros define de uma vez por todas o 11 titular, mas com o retorno de vários titulares, ainda sem contar com Márcio Azevedo e Nicão, e também com o Santos, que está na seleção brasileira, e com o volante Christian, que está suspenso. A única novidade com relação à base que vinha jogando é do Renato Kaiser, o atacante, que deve ficar com a vaga do Pedrinho. Ele marcou o gol diante do Flamengo e vai ser o companheiro do Fabinho na linha de frente. Então, Jandrei no gol, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e o jogador Abner, Wellington, Eric, Léo Cittadini, o Alvarado no trio de volantes, Renato Kaiser e Fabinho. Esse é o provável Furacão para nesta quinta-feira encarar o Ceará, duas equipes com 14 pontos ganhos. O Furacão, pelos critérios, hoje é o 12º colocado.